pessoal, bom dia. Eu sou a Kelly, sou turismóloga aqui em Bombinhas, né? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso destino turístico. A cidade de Bombinhas é a cidade mais ao sul, né, da nossa região turística, que é formada por 10 municípios. E ela tem algumas características bastante peculiares, né? Bombinhas é o sexto destino brasileiro que mais recebe estrangeiros motivados por lazer, segundo o Ministério do Turismo. Também é o destino mais bonito de Santa Catarina, eleito pelo Expedia, e o nono destino mais hospitaleiro, segundo o Booking, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? A cidade, ela é uma península, né? Ela possui apenas 36 quilômetros quadrados, é a menor cidade do estado de Santa Catarina e 70% do território é formado ou por áreas de preservação ou por áreas não edificáveis. Ela tem apenas 20 mil habitantes e recebe, entre os meses de novembro e abril, cerca de 1,5 milhão de visitantes. Então, aqui dá para observar bem o recorte, né, do município. Ele está cercado pelo oceano e faz divisa com a cidade de Porto Belo. A cidade está preparada para receber os visitantes, né? Então, a infraestrutura turística ela é bastante diversificada, preparada para receber diversos perfis de público, né? Nós temos cerca de 190 hotéis e pousadas na cidade, campings também, e mais de 120 corretores de imóveis e imobiliários, então, para intermediar, né, a locação de imóveis, casas, apartamentos, tem uma oferta bastante ampla. Na parte da gastronomia, são cerca de 200 estabelecimentos comerciais, né, entre bares, cafeterias, restaurantes. Então, tem uma oferta também bastante ampla. Eu selecionei alguns atrativos para apresentar para vocês, né? Na parte do que fazer na cidade, são várias opções. Essa aqui é uma capela que contraria o ditado que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Essa capela foi destruída em 3 ocasiões por raios, né? Então, esse é um dos nossos atrativos que integram o roteiro cultural da Costa Verde Mar, da nossa região. Essa é uma imagem do Engenho do Sertão, que é um museu, né, comunitário aqui da cidade. Essa é a imagem da pesca artesanal da tainha, né, um atrativo bastante importante que nós temos aqui, que acontece nos meses de maio, junho e julho. É uma atividade que envolve a comunidade toda, as famílias inteiras participam, né? E eles utilizam essas canoas, que chamam canoas de um pau só, feitas com um único tronco de árvore, para fazer o cerco, né, aos cardumes de peixes. E Bombinhas possui um acervo bastante grande dessas canoas, são cerca de 60 canoas aqui em Bombinhas. Então, a cidade possui 3 unidades de conservação municipais, são 3 parques, né? A Costeira de Zimbros, a Galheta e o Morro do Macaco. E ela também está no entorno da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que é uma unidade de conservação federal, que ela está no território de Florianópolis, Governador Celso Ramos, Tijucas e Bombinhas. Aqui eu coloquei algumas imagens das unidades para vocês poderem ver, conhecer um pouquinho mais. Esse aqui é o Parque Natural Municipal da Galheta, é a primeira unidade de conservação que a gente observa ao chegar no município, né? Ela fica no costão esquerdo da Praia de Bombas, para quem já conhece, já teve a oportunidade de visitar a cidade, né? Essa é a imagem do topo do Morro do Macaco, são 191 metros de altura. Recentemente foi inaugurado o pórtico de entrada, né, que dá acesso à trilha que leva até essa vista. Esse é Kelly, um dos bom dia. lugares. Oi, Oi, bom dia. bom dia. Desculpa interromper assim, atropelando, né? Me perdoa, mas a tua apresentação, ela não está rodando.
Eu Ai, tô que te pena. ouvindo, eu tô te vendo, mas eu tô vendo a península aqui. Aí, agora mudou, agora é outra vida, sou até mais feliz. Então eu tô Ai, vendo uma outra imagem agora, mas é porque a imagem estava fixa. Eu falei, meu, eu tô perdendo ai, alguma coisa, eu desculpa, preciso tomar uma... pessoal. E Não, eu então vamos passando lá. achando que vocês estavam vendo tudo. Não, não, é que eu tô vendo você, eu tô te ouvindo, É. eu tô vendo a imagem, eu falei, mas peraí, eu não tô acompanhando direito essa história aqui. Aí que eu reparei, tá? É isso mesmo, não tá? Ah, legal. Então Então tá. vamos lá, eu Então tô vendo desculpa, agora essa imagem aí pessoal. com duas praias aí formando um lugar incrível aí, uma passagem. Isso, esse é o topo do Morro do Macaco. Meu Deus, a gente perdeu então. A imagem da Pronto, aí península parou, é vocês aí. viram, Então dá né? uma repassada a partir desse Tá, ponto, a gente te ouviu, aí dá uma passada rápida e volta para o ponto que você estava. Tá bom? Desculpa me legal. interromper, mas não adiantava Não, ficar, né? Então desculpa. vamos lá. Desculpa a Vamos lá. falha técnica que eu Tá, ao não vivo identifiquei acontece isso. aqui. Aí agora tem aí um quarto super bonito, chique, deu até vontade de viajar agora. Isso. A nossa oferta aqui bastante ampla, então, né, para todos os gostos e bolsos, né? Um camarãozinho, a parte da gastronomia. Essa aqui é a capela que eu comentei que contraria o ditado popular, né? O Museu do Engenho do Sertão, a pesca da tainha, que é a da canoa, né? Essa de um pau só. Aí as unidades de conservação. Então, essa aqui foi a primeira que eu comentei, que é o Parque da Galheta, né? E agora, então, estávamos aqui no Morro do Macaco. Então, esse aqui é o atrativo, é um dos atrativos mais visitados de Bombinhas, né? É o topo da unidade de conservação. E além deste, que é um atrativo público, tem o Mirante Eco 360 também, que dele é possível visitar então o topo do outro morro, essa formação um pouco mais à frente. Esse é um atrativo privado que oferece condições para prática de escalada, tirolesa e também de rapel, né? Aqui uma imagem da tirolesa. Depois nós temos a Costeira de Zimbros, né? Também é um parque natural, ele possui 10 praias desertas, então tem uma trilha bem bonita e várias possibilidades, né? Aqui eu coloquei uma imagem de uma das trilhas e da cachoeira da Praia Triste, que é um dos atrativos que está escondidinho lá no meio do parque da Costeira de Zimbros. Então, são várias as formas de conhecer a cidade, né? Aqui a gente tem uma imagem do passeio de buggy, tem passeio com veículos adaptados também, 4x4, são várias as opções, né? De bicicleta também é uma forma de conhecer. Também tem alguns roteiros integrados com passeios de barco, faz uma parte de barco, outra parte faz uma caminhada, uma trilha. Então tem várias empresas que operam passeios durante o ano todo. Inclusive tem um passeio para avistar os leões marinhos. Eu não sei se vocês conseguem identificar um leão marinho nessa imagem. Ele está acenando para vocês. Está ali em cima da pedra. Então, essa é uma das opções que a cidade oferece também. Aqui em Bombinhas acontecem vários eventos esportivos. Essa é uma imagem da Indomit, que é uma corrida de aventura que acontece anualmente aqui. Tem travessias de natação, tem outros esportes náuticos também, com eventos regulares na cidade. Um dos nossos destaques é o mergulho, né? Aqui em Bombinhas é possível mergulhar o ano todo. Então, o mergulho acontece em várias praias da cidade, aqui, nos Costões, na Praia do Ribeiro, na Praia da Lagoinha, na Sepultura. Essa é uma imagem do snorkeling, né? E aqui uma foto de uma tartaruga feita num snorkeling nessa última temporada ali na Praia da Sepultura. Então, ao todo, a cidade possui 39 praias, são praias de características bastante diferentes uma das outras, né? A gente tem praias desertas, praias mais urbanizadas, tem praias com ondulação, praias de mar tranquilo, a gente tem praias que em 1 quilômetro de extensão tem características diferentes nos seus extremas, né? Como a praia de Quatro Ilhas, que no costão esquerdo ela é mais tranquila e no costão direito ela é propícia para o surf. Tem uma imagem da Praia Educação.
E nós temos 3 praias que foram certificadas na última temporada de verão, 2, na verdade, a praia de Quatro Ilhas e a praia de Mariscal, receberam o selo Bandeira Azul, que é um reconhecimento pelo esforço da gestão da praia, né? Então, são praias que têm uma água excepcional, tem qualidade na prestação de serviço, na segurança, né? E agora a gente está buscando, então, a certificação também da Praia da Conceição. Estamos aguardando a aprovação do júri internacional para essas 3 praias, então, para que nessa temporada a gente possa oferecer esse serviço também para o nosso turista. Aqui tem uma imagem da praia de Quatro Ilhas e ao lado uma atividade de educação ambiental que a gente fez a coleta dos resíduos na areia da praia. Isso aqui é a nossa praia de Mariscal, então o trecho certificado. E um dos requisitos para a praia ser certificada é o banho de mar assistido. Então, que eu coloquei só uma imagem, né, que é algo bastante importante também, bem significativo, proporcionar o banho de mar para deficientes físicos e também para quem tem mobilidade reduzida, né, alguma limitação. Então, aqui uma imagem do nosso pôr do sol lá do Canto Grande, um dos pontos mais lindos da nossa cidade, né? E aqui eu deixo, então, o contato da Secretaria de Turismo. As nossas redes sociais estão temporariamente desativadas por conta do período pré-eleitoral, né? Mas deixei elas ali, então, para que vocês possam acompanhar também, conhecer um pouquinho mais sobre o que a cidade oferece. A Vivian agora, acho que a Regi segue com o município de Porto Belo, aqui nosso vizinho, né? E a gente segue o papo. Obrigada. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Ken. Tudo bem? Eu não tô te vendo, eu não tô te vendo ainda. Eu tô com a Ken aqui na minha tela, mas já tô te ouvindo. Tá, eu já abri aqui a minha câmera. Não sei se é possível visualizar agora. Não, ainda agora sim. Bom dia. Ó, eu não queria falar nada não, mas tem um tucano aí na tua janela. Ele vai te bicar, viu? Não, e fiquem tranquilos, tá? Foi só uma pequena brincadeira, né? Eu ganhei esse tucano de madeira aí dessa semana. E porque eu tive a oportunidade, a grata oportunidade de estar indo ao mercado, avistei um tucano, né? Na rua próxima à minha. E indo ao trabalho, novamente avistei outro tucano. Então, acabei de trazer essa brincadeira, né? Mas para demonstrar o quão é rico, né? A nossa parte aqui da nossa natureza e o quanto a gente tem, né, para mostrar nessa questão de aves, que realmente é incrível em toda a região da Costa Verde Mar, não só Porto Belo. Bom, eu vou aqui tentar compartilhar a minha apresentação. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Não, eu não tô, a apresentação não entrou ainda. E eu vou dar uma dica para você. A sua conexão, ela tá um padrão, aquele padrão nosso. A conexão não está muito boa. Eu vou dar uma dica para você se mexer um pouquinho menos. Por conta da conexão. Tá. Você se mexendo, a sua imagem ela perde um pouco de foco aqui, que a conexão não está boa. E eu tô vendo só você por enquanto. A sua apresentação ainda não entrou. Tá bom? Então eu peço mais minutos. Realmente, né? É ao vivo, né? Não, mas normal, fica à vontade. A gente aqui também está ao vivo e a gente também sofre um pouquinho com essa parte. Mas relaxa, fica tranquila, tá tudo certo. É só compartilhar a tela. Assim que a tela entrar, eu já te aviso aqui. Perfeito. Bom, a Kelly mesmo já havia dito, né? Que Porto Belo faz divisa com
o município de Bombinhas, né? Porto Belo é uma cidade, vamos assim dizer, a terra-mãe, né? Ela tem 188 anos. Vocês já conseguem ver minha tela? Agora sim, agora ficou bonito. Estou até vendo a logomarca aí do Abeta Summit virtual. Agora ficou chique demais. Agora ficou ótimo. Perfeito. Consegue ver minha segunda tela agora? Olha, segunda tela não. Eu estou vendo essa tela e você. Essa imagem que nós temos aí no canal. Tá, para mim não abriu aqui. Eu já consigo. Porque eu estou vendo a sua apresentação, né? Eu estou vendo a sua apresentação e você. Tá. Eu estou tentando passar para a segunda tela, não sei se é visível para vocês, que é uma apresentação falando um pouco de Porto Belo, sobre a sua Agora sim, a instalação em 1832, a população, a área e bioma, tá na tela. Perfeito. É com você. É isso aí, é comigo. Bom, então, Porto Belo tem 188 anos, né, feito agora, dia 13 de outubro. Ele está localizado, né, na península de Porto Belo, na qual nós dividimos com o município de Bombinhas, né, que está ao sul, né, ao norte está o município de Itapema, e também dividimos ao leste, né, com o município de Camboriú. A cidade de Porto Belo é recortada, né, pela BR-101, então nós temos uma área que é a área urbana, onde estão localizadas as praias, e a área rural, onde nós temos a parte do sertão de Santa Luzia, o sertão do Valongo, que é um remanescente quilombola, né, o primeiro a ser reconhecido aqui no sul de Santa Catarina. Nossa área de 92 mil metros quadrados, o bioma é de Mata Atlântica, por isso a gente tem uma riqueza muito grande, tanto na parte da fauna, da flora, né? As bases econômicas do município é o turismo e a pesca artesanal e industrial. A pesca artesanal, ela foi herdada dos colonizadores açorianos, né? Que colonizaram a costa brasileira, não foi diferente aqui. Isso pode ser visto, né, nos costumes incutido isso na cidade. Os principais segmentos turísticos que nós atuamos é o turismo de sol e praia, o turismo gastronômico, o turismo náutico e o ecoturismo. Agora, eu mudei de tela, aqui eu tenho uma representação de uma das áreas de conservação, né, que nós temos. Na realidade, a área de conservação da APA do Araçá, né, ela faz divisa com o município de Bombinhas, né? Ela foi totalmente mapeada. Dentro dessa imagem vocês conseguem ver a legenda, né? Existem diversos pontilhamentos onde estão as trilhas, né? São trilhas nativas, onde se tem esse contato todo com a natureza. Algumas pousadas permitem que as pessoas possam usufruir bastante dessa área, né? Fazer caminhadas em meio à natureza, poder aproveitar as trilhas, enfim. E fazendo parte da APA do Araçá, nós temos a Praia do Estaleiro, a ponta do Estaleiro, onde temos um mirante natural, em momentos de boa visibilidade. Conseguimos avistar Florianópolis, né? Então, a Praia do Estaleiro, que chega a ser uma praia quase agreste e com águas muito límpidas, ideal para o mergulho, né? A maior parte das empresas que trabalham com mergulho no município atuam nessa praia, justamente por esse contexto. E mais abaixo, a Baía do Caixadaço, né? O Caixadaço, que é uma praia internacionalmente conhecida, é uma praia abrigada. E ali há bares flutuantes, né, que fazem um apoio às embarcações, tanto embarcações de passeio como de particulares, que vêm ali para passar o dia na temporada de verão, né? E a comunidade do Araçá é uma comunidade de pescadores, né, onde 80% da comunidade
trabalha, né, vive da pesca, tanto artesanal quanto industrial. Tem uma paisagem única, né? É uma área de grande beleza, realmente, não só pela parte natural, mas também pela concepção do bairro, né, do Araçá. Aqui nós temos uma imagem da Praia do Estaleiro, né? É uma praia, pode ver, de águas calmas, límpidas, claras, né? São cristalinas, ideal para o mergulho. Dentro ainda, né, da APA do Araçá, a Baía do Caixadaço, é um local também de extrema beleza, ela é cercada pela mata, tem essa proteção natural que faz com que embarcações do mundo inteiro reconheçam ela como uma baía brigada, né? Então, viajantes de todo o mundo param nos bares flutuantes, deixam até algumas recordações, né, de sua passagem ali, né, pela facilidade, né, e desculpa, por essa segurança, né, na questão náutica. A Praia do Araçá, onde também nós temos ali a visão dos navios de cruzeiro. O nosso município recebe navios de cruzeiro dos meses de novembro a abril, navios que vêm de todas as partes do mundo, né? É um destino dos mais requisitados aqui também no sul do país. E o bairro do Araçá tem uma vista privilegiada, né, desses gigantes dos mares, porque Porto Belo, por ser um porto natural, tem essa possibilidade, né, de receber os grandes navios de cruzeiro. Essa é uma imagem do pôr do sol. O pôr do sol em Porto Belo é algo que você pode vislumbrar de diversos pontos, de diversos lugares. São inúmeras as imagens que são compartilhadas nos nossos canais, né, de pessoas que compartilham essa experiência, né? Essa é uma imagem de um amigo, Renato, do Porto Belo Drone, onde se vê parte do bairro do Araçá e, ao fundo, a ilha de Porto Belo. Aqui, seguindo para a área do centro de Porto Belo, nós temos a Praia do Jete, no bairro da Enseada Encantada. Realmente é um local de rara beleza, devido a ser uma concepção de saco. Ela tem águas calmas, tranquilas. Temos o Yacht Club ao fundo, né? O Yacht Club de Porto Belo, um dos mais antigos do estado. Temos aqui um calçadão e alguns passeios de barco são oferecidos aqui, tanto para que possa conhecer a orla, como também para acessar a ilha de Porto Belo. É um espelho d'água maravilhoso que nós temos, né? A Praia do Baixio, ela está logo em seguida, né, da Praia do Jete. Essa praia possui uma escola de vela, né, onde é possível, tanto, né, para aqueles que não têm a habilidade de aprender o esporte, ou para praticar o windsurf ou qualquer outro tipo de esporte de vela. Os ventos aqui em Porto Belo são bem favoráveis para esses esportes. Nós temos eventos como a Copa de Vela, que acontecem 3 vezes ao ano, né? No verão, durante a temporada de verão e no inverno, né? E é um local propício para a prática de esportes, stand-up, caiaque e avistamento, né, de tartarugas e outros animais marinhos. Então, é um local bem especial também. Aqui nós vemos ao fundo o centro de Porto Belo, né, e a praia de Porto Belo. A praia de Porto Belo, ela é uma praia de águas tranquilas, como eu disse, faz parte da Baía de Porto Belo, que é protegida pela ilha de Porto Belo, que nós vamos ver mais adiante. Mas daqui a gente pode ver o centro de uma forma muito especial. Ele é cercado por um morro que é muito utilizado, né, para a prática de caminhadas, de observação, né, não só da paisagem, como da fauna e da flora.
O nosso centro é um centro histórico, justamente pela concepção que a colônia portuguesa fez, e assim ele continua sendo até hoje, né? Então, nós temos prédios baixos, que é para poder avistar o morro, e com isso a gente tem uma imagem belíssima para quem vem do mar, né? Para quem chega a Porto Belo pelo mar, tem essa visão até mesmo peculiar, né? Normalmente nos destinos turísticos de navio nós vemos aqueles grandes prédios. Aqui nós vemos prédios baixos, alguns casarios antigos, algumas né, situações o comércio aqui é muito forte, né? Então o comércio também é bem especial, peculiar, vários restaurantes, algumas pousadas, enfim, então aqui na área do centro. Esse pier, né, vocês veem aí sobre a água, é o terminal turístico de passageiros, onde desembarcam os passageiros né, dos navios, e também onde acontecem os passeios de barco, né, da Associação dos Pescadores, que levam até a ilha de Porto Belo, ou para fazer mergulho, ou para a pesca, enfim, há várias opções de passeio. Aqui nós temos a Praça Central, aqui é o marco zero do município. Hoje, geograficamente, não é o marco zero, né, porque com a emancipação do município de Bombinhas, né, há quase 30 anos, mudou um pouco, porém, ainda é considerado como marco zero, e é o local, a gente diz, a porta de entrada dos passageiros de transatlânticos, e também um local de grandes eventos, como o Festival do Camarão, que esse ano não pôde acontecer, né? Mas ano que vem estaremos fazendo a 7ª edição, todos já estão convidados. A pesca do camarão é muito forte aqui no município, né? Então, a gente tem esse orgulho de trazer esse festival gastronômico que realmente é um sucesso, né? Aqui uma visão da praia de Porto Belo, né? Uma continuação da praia, uma praia de águas tranquilas, possíveis para, como eu disse anteriormente, para a prática de esportes de vela, para caiaque, stand-up paddle. Então, é um local bem requisitado também para o banho de mar. Aqui, nós entramos dentro de um dos equipamentos mais importantes, né, e completos na parte de ecoturismo, que é a ilha de Porto Belo. Ao fundo, nós vemos a cidade de Porto Belo, a praia de Porto Belo, né? A ilha fica somente 900 metros de distância em terra, né? É possível chegar lá através de barcos de pescadores, né? Passeios também temáticos, e eles têm um produto completo no que diz respeito às atividades que existem lá dentro e também aos serviços que são prestados. Então, quem chega à ilha pode chegar também com a sua própria embarcação, não é pago, não é cobrado, né, a chegada até a ilha. Lá temos restaurantes, petiscaria, é oferecido alguns esportes náuticos, como caiaque, stand-up paddle para aluguel, para quem não tem. Temos mergulho, são 6 trilhas subaquáticas, 3 trilhas de mergulho que podem ser feitas com snorkel, e a tirolesa, né? Fora a questão dos esportes, temos também a trilha ecológica. A trilha ecológica, essa é uma visão, desculpa, da praia, né? Da possibilidade dos esportes náuticos. Aqui nós temos a trilha da ilha de Porto Belo. A trilha é totalmente autoguiada. Ela possui toda uma identificação da fauna e da flora. Então, é possível que se possa fazer vários registros, não só de pássaros, mas também de animais que ali habitam. Há uma preocupação muito grande em relação ao trabalho que é feito na ilha de educação ambiental, e também na questão da preservação, né? Aqui nós temos
uma foto que foi enviada, inclusive, pelo pessoal da ilha, né, de aves que foram avistadas ali, são comumente vistas, né, na trilha, entre outros. Esse é o ponto mais alto, é um mirante, ele leva até, ele também passa pela Pedra da Cruz, onde existem inscrições rupestres que datam de 4.000 anos, né? É um local de beleza ímpar, né? E de preservação ambiental e de educação ambiental, que é visitada por turistas e por estudantes também. Então, ela funciona em determinados períodos, né? Na alta temporada de verão recebe os turistas e da baixa temporada trabalha a questão da educação ambiental. Aqui é um evento que acontece todos os anos, a volta à ilha de Stand-Up Paddle, né? As águas verdes da Esmeralda contribuem muito para a beleza do local, né? Aqui nós temos algumas imagens que eu trouxe do Costão das Vieiras. O Costão das Vieiras fica entre as praias de Porto Belo e Praia do Perequê. É uma praia também, ela possui 3 prainhas, né? Essa é uma delas, a Praia do Costão, né? E a Praia do Fagundes e a Praia da Francesa. Também cercado pelo verde, pela natureza, possível fazer caminhadas, aproveitar o mar. O mar aqui é um pouco mais agitado nessa praia, porém é propício para o banho e para alguns esportes. A praia de Perequê, no bairro de Balneário Perequê, é uma praia que é muito utilizada para o banho, né? Tem uma alta concentração de turistas que vão ali para essa questão. Também temos a pesca da tainha, como a nossa amiga Kelly falou, Bombinhas, Porto Belo e outras cidades aqui vivem esse momento que é cultural e muito importante, que é a pesca da tainha, né? É um movimento muito importante. Aqui mais uma imagem, tendo o município de Itapema já visto ao fundo, né? E aqui uma unidade de conservação, o Parque Natural Municipal Lagoa do Perequê. Esse parque ele está em fase de construção. Nós tivemos essa obra iniciada no ano de 2019, porém, devido às intempéries climáticas e à pandemia, nós tivemos alguns problemas em relação ao término da construção, mas assim que tiver tudo enfim, finalizado, nós vamos estar fazendo a divulgação. O Parque Natural ele já foi concebido com essa passarela que vocês veem justamente para a observação da fauna e da flora local, né? Ele vai ser um espaço bem confortável para poder fazer essa caminhada. Ela circunda a Lagoa do Perequê, que é extremamente importante como um estuário, né, de peixes. Na realidade, ela é uma laguna, né? Ela se encontra com o rio Perequê, que é um grande rio que divide os municípios de Porto Belo e Itapema. E a gente vai estar, enfim, tendo a oportunidade, né, de compartilhar desse local. Aqui foi buscado preservar as árvores, né, no meio a essa trilha, e partes da trilha até mesmo estão tomadas pela mata nativa de mangue, porém é um passeio que com certeza vai ser imperdível. Vou convidar todos, né, assim que estiver tudo pronto, acreditamos que até o final desse ano nós conseguimos terminar, né, por conta dessa questão da pandemia, teve que diminuir o número de funcionários, enfim, mas vai ser um grande equipamento, né, para que a gente possa aproveitar a questão do turismo e do ecoturismo. Aqui eu deixo uma imagem para vocês, né, de Porto Belo, tendo como palco aí em primeiro plano a Baía do Caixadaço, né, e
bairro do Araçá, por onde nós iniciamos essa jornada de conhecimento do município de Porto Belo, a ilha de Porto Belo ali ao centro, e mais à esquerda ali, a cidade de Porto Belo, né? E deixamos aqui nossos contatos. Como nossa amiga Kelly disse, né, anteriormente, infelizmente porque a questão do pleito eleitoral, nós estamos com os nossos canais desativados, porém eu deixo ali o e-mail, o telefone de contato, caso alguém queira mais informações ou queira tirar alguma dúvida, ou entrar em contato com alguma agência receptiva aqui do município de Porto Belo, né, que a gente estaria à disposição para atender a todos. Bom, é isso. Muito obrigado, Regiane. Maravilha, viu? Muito obrigado aí deu tudo certinho. O Tucano ficou aí. Não, tá ótimo. Obrigado você. O Tucano chegou aí, eu agradeço a sua apresentação. A gente tem que entrar um pouco rapidinho, o pessoal de Minas já está aguardando também aqui para entrar no estúdio, para a gente continuar passarinhando lá para Minas Gerais. Então agora eu queria chamar a Vivian, para a Vivian dar um pá aqui para a gente também. Vivian, você já está na escuta? Vivian, está na escuta com a gente? A Vivian não tá conectado aqui com a gente. Paulo, você está me ouvindo, Paulo? Eu acredito que a gente perdeu o link aí com o pessoal lá das Janemas. Ô, Luizão, tô na aí, Luizão. Opa, agora vocês voltaram, voltaram. A conexão via satélite aqui, direto da Estância Turística de Socorro, e aí a gente já se reconectou aqui, estão todos me ouvindo. Agora eu não estou te vendo, Vivian, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Mas acho que eu vou ver em seguidinha. Luizão, tá me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. E agora eu estou te vendo! Aê! Tudo bem? Sorrisão Quanto bonito, tempo? meu. Bom dia, Satisfação quanto em vê-lo. tempo. Pois é. Eu só não posso dizer que o meu cabelo continua o mesmo, porque eu estou raspado. Luizão, eu não seria indelicada a esse ponto, viu? Mas eu percebi essa diferença. Para economizar no shampoo. É verdade. Luizão, Seja eu não vou... bem-vinda. Obrigada, satisfação em vê-lo. Eu não vou tentar compartilhar, eu tenho esse receio, as duas vezes que eu tentei caiu a conexão. Vou pedir para a Thaís, se a Thaís está com a apresentação aí, então se ela puder colocar para a gente, ou a Kelly está no nosso aí, eu vou conversar um pouquinho com você. Bom, em primeiro lugar, queria dizer para a Tânia, que fez um comentário no YouTube, né, a capela da Imaculada Conceição, e a Kelly, se depois quiser tentar colocar aí, então a gente consegue. Então, Tânia, a Capela Imaculada Conceição é uma graça, é muito legal mesmo. Agradecer aí a Roseli, né, Paula? A Roseli que fez uma excelente apresentação num dos nossos aves, e dizer que aí o nosso grupo tá muito bacana, o Grupo Lago já está fotografando as aves aí de casa. Vejo o Edu também, o Edu foi nosso grande palestrante aí em uma das edições do Observa. Então, primeiro falar um pouquinho sobre Camboriú, né? Não é a cidade de Balneário Camboriú tão mais conhecida, mas é a cidade de Camboriú, que é a cidade mãe, que é um exemplo aí de cidade que está envolvida com o turismo de base rural, né? O turismo de base comunitária e turismo no espaço rural. Então, eles estão trabalhando muito fortemente com o agroturismo também, com o projeto conhecido nacionalmente, que é o Acolhida na Colônia, né? E a gente tem uma pena que eu não possa colocar aqui imagens belíssimas do município de Camboriú, que também está participando hoje do nosso Observa Costa Verde e Mar. Então, fica aí quando vocês puderem conhecer, quando for seguro, primeiro pela internet agora, né? E quando vocês quiserem nos conhecer aqui. E depois falar um pouquinho também sobre a Costa Verde e Mar, nessa região turística, né? Sediada aí na porção centro-norte de Santa Catarina, que você, inclusive, esteve aqui conosco, né, Luizão? E espero que possa voltar aí no Aberta. Ah, obrigada, alguém está compartilhando aí comigo, ó. Então, a gente vê umas imagens de Camboriú, né, falando um pouquinho também do roteiro religioso do Caminhos de Santa Paulina, né, que a gente tem aqui
muito próximo aqui da nossa região. Pois a gente tem também ali, seguindo, né, o próximo slide, aí, umas imagens no âmbito, se a Kelly quiser colocar no modo apresentação também. E a gente vê alguns paraísos aí, pequenos paraísos, né, com fontes, com lagos. Então, a gente tem uma imagem da plantação de arroz ali em Camboriú, né, outras imagens que eu também já falei. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante a capela e a matriz, né, que eles têm, ali o recanto também natural. A gente tem a matriz, bem no centro da cidade de Camboriú. E no próximo slide a gente pode ver as cachoeiras, né? Essa cachoeira seca, uma imagem também do cicloturismo. Essa questão do cicloturismo é muito forte aqui na nossa região, né? E também no município de Camboriú, porque a gente tem em toda a Costa Verde Mar esse roteiro de 210 quilômetros que percorrem os 10 municípios. Então, falando um pouquinho mais, se a Kelly quiser me ajudar agora, ali a gente tem também um pouco sobre a gastronomia, né, produzida na cidade mesmo. Se a Kelly quiser me ajudar agora com a apresentação da Costa Verde Mar, eu agradeço. Então, com a questão do Instituto Aloata que você falava, né, Luizão? O Paulo e a Rose são nossos anjos aí, os nossos anjos da guarda aí na questão da estruturação dos roteiros, né? É importante dizer que a Costa vem há bastante tempo estruturando e comercializando também os roteiros de ecoturismo e turismo de aventura, o roteiro de cicloturismo, o nosso roteiro cultural também, daí já sai um pouquinho do âmbito de turismo de natureza, mas ele vem também para agregar a nossa oferta turística da região, tá? E interessante falar também que esses municípios, né, desde Balneário Pissarras, aí, a Itajaí, Balneário Camboriú, enfim, todos os nossos 10 municípios, falando desse momento atual, estão preparados aí dentro do que o turista considerar seguro para recebê-los dentro dos protocolos. A gente agora, inclusive, está trabalhando aí numa campanha de sensibilização, né? Uma campanha de sensibilização agora para o nosso verão, que é a nossa autoestação. Então, vocês estão vendo aí uma imagem, se a Kelly puder passar o próximo slide, da localização da Costa Verde Mar. Então, vejam, né, na porção ali onde eu falei para vocês, nós também temos aí 2 aeroportos que nos servem. Um é na cidade de Navegantes, que é uma das nossas 10 cidades, e temos a cidade de Florianópolis, que está a 100 quilômetros, e temos também um outro aeroporto. Mas assim também temos o acesso rodoviário duplicado pela BR-101, né? No próximo slide aí, a gente tem um panorama geral mais aproximado dos nossos 10 municípios e das suas principais potencialidades. Então, vocês vejam que a gente tem belezas em infraestrutura para bem receber o nosso turista. Continuando, então, o nosso roteiro de cicloturismo, que eu havia conversado com vocês rapidamente, né? Ele é um circuito para ser desenvolvido em até 6 dias. A gente tem as pessoas com mais habilidade e mais resistência que o fazem em menos dias. Temos também os nossos operadores, né? Alguns operadores oficiais. E aí, legal que ele pode ir passando, a gente tem algumas imagens aí. Tanto no interior, ele foi o primeiro circuito, Luizão, do Brasil a envolver tanto praia quanto serra. Então, ele tem o rural e o urbano muito próximos, né? Esse é o nosso material do roteiro de ecoturismo e turismo de aventura, né? Com todas as atrações que tem, voos, caiaques, trilha, tirolesa, né? Também as nossas operadoras, passeios a cavalo, como vocês estão vendo aí, os mirantes, né? Que a gente tem uma imagem de Itajaí, com a praia do Atalaia ao fundo. E aí outras imagens que bem relatam, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da nossa região também, a gente tem no site da Costa Verde Mar, que é o costaverdemar.com.br, essas informações e todas mais que vocês precisarem.
Esse é o nosso roteiro cultural. Você está vendo que eu estou correndo, né, Luizão? Porque você não me deu muito mais tempo, esse povo falou tanto, né? E agora eu tenho que correr aqui. Então, os nossos atrativos culturais, né? São mais de 150 atrativos. E aí a gente tem também o que a Kelly falou, né? A pesca da tainha, toda a questão cultural lá em Bombinhas. Aí a gente tem também o museu, que é o Museu em Balneário Pissarras, né? O nosso museu da Univale. A capela, ó, ali a Tânia, ó, voltou a capela, Tânia. E essa capela da Imaculada Conceição que você queria ver, que é a questão do raio, né? Que o raio caiu 2 vezes na capela. Questão dos engenhos de farinha, que ainda nós temos na região, a gastronomia e também o nosso artesanato. Depois também o nosso turismo náutico, mas eu estou com o tempo bem esgotado, se a Kelly quiser passar mais. Isso, tem uma imagem, ó, tem também a pesca, né, a pesca esportiva, os passeios de barco. E nós temos, por último, nosso último produto e mais novo, que é o turismo de experiência, né, que a gente oferece 15 experiências aí, dos mais diversificadas. Aí a gente tem um artista de Bombinhas, né, que ensina a gente a fazer, e aí a questão da culinária local também. Eu acho que era isso, né, Luizão? Nossa, Vivian, super obrigado, maravilha. De fato, a gente, o tempo ao vivo é sempre bastante complicado, né? A gente tem uma programação toda rodando hoje, mas foi incrível aí essa viagem por Santa Catarina, que é o estado sede do nosso próximo Abeta Summit, que a gente espera que seja presencial, né? A gente gostou muito da experiência do virtual, mas a gente está saudoso para retomar. Então a gente vai continuar com a nossa aventura passarinheira. Queria agradecer então ao Instituto Angoata e toda a equipe aí do circuito que apresentou aí as maravilhas de Santa Catarina. E agora a gente vai continuar visitando agora as terras do Brasil inteiro a partir de Minas Gerais, porque agora nós vamos continuar tomando o nosso cafezinho com os passarinheiros. Vamos continuar levando um papo com os passarinheiros. E eu queria ver agora se o meu amigo Edu Franco já está a postos ali com um cafezinho mineiro passado. Edu, você já está na escuta? Você já está pronto aí para tomar um café comigo? Fala, meu amigo Luizão, bom dia, estou na escuta. Bacana. Deixa eu ver a sua xícara aqui, se é tão bonita quanto a minha, porque a minha, cara, ó, é aqui, ó. Rapaz, a tua é assim, e é frente e verso ainda aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa parada aqui, ó. Aí, ó. Xícara bonita, eu só não tô te vendo ainda. Eu tô com a minha câmera aberta, como é que... Eu não sei se agora alguém que me coloca sim, aí. Agora apareceu até um galã, cara. Eu já tava feio aqui. Agora então que apareceu o Edu, eu fiquei mais feio ainda. Edu, você tá com um cafezinho aí mesmo ou você tá só enganando a audiência aqui? Eu já tomei o cafezinho, mas como eu falo pra burro, eu já tô na água aqui, porque senão a garganta vai embora. Bom, o Edu tá falando de Minas Gerais. Essa água aí eu não sei não se é aquela que o passarinho não bebe, né? Bom, aí é outra história, né? Edu, vamos saudar aqui o pessoal hoje que está nos acompanhando, dar mais um bom dia para os abetanos, para as abetanas, para os meninos e meninas de todo o Brasil, para o pessoal que está nos assistindo, que chegou agora, que perdeu o comecinho da apresentação do pessoal passarinheiro lá de Santa Catarina. Um bom dia para todo mundo, obrigado pela audiência. Esse é o Abeta Summit Virtual 2020, que está aqui no esquenta da programação da manhã. Eu sei que vocês estão sentindo falta aqui da nossa dupla de apresentadores, muito mais simpáticos, muito mais bonitos, tal. Daqui a pouco eles estão de volta agora. E agora então vou passar para o Edu, e o Edu vai contar umas histórias passarinheiras aí, que parece que tem umas aves que são mais raras. É isso, Edu? Você parece que tem aí umas histórias bacanas para contar de passarinho? Isso aí. Primeiramente, aproveitar que mandar um grandíssimo abraço para toda a turma lá do Sul, para a turma da Costa Verde Malta. A gente tem acompanhado o trabalho deles aí durante essa pandemia, feito um belíssimo trabalho. E o Paulo, inclusive, ele foi me lembrar isso agora mais recentemente, mas na época eu realmente não lembrava do rosto de todo mundo. Mas o Paulo participou do workshop que eu ofereci na Abeta, quando a Abeta veio aqui com o Summit em Minas, e o Paulo estava lá na plateia, eu não sabia quem era ainda. A gente já se conhecia pessoalmente, mas no calor ali da ansiedade da apresentação, acabou que eu passei desapercebido. Mas é um grande amigo, a gente tem feito alguns trabalhos em parceria aí. Um grande abraço a todo mundo, a Vivi, a Rosia, a todo mundo de lá do Sul. Ô Edu, bom, pessoal, antes de você prosseguir, só duas coisas. Primeiro, o barato de que
Isso, quando você fala uma coisa dessa, eu particularmente fico muito feliz, porque um dos objetivos nossos é conectar pessoas, né? Tudo que a gente faz aqui, a gente não perde de vista que o nosso papel é um papel de inspiração. Quem faz as coisas acontecer no turismo são os parceiros, são os associados, são os colegas, são os amigos, são vocês. O papel da Beta é muito essa de buscar, mas procurar inspirá-los a fazer um trabalho melhor. E para isso a gente precisa conectar pessoas. E quando você me conta que estava lá no evento da Serra do Cipó, né, um abraço aí ao pessoal de Conceição do Mato Dentro, que tanto nos auxiliou e faz o evento, e essa conexão acontece, eu fico particularmente muito feliz. E o Paulo, cara, e o Instituto Alauata, a gente tem que fazer um agradecimento especial mesmo, porque eles abraçaram aqui a nossa causa, a causa passarinheira do Brasil, mas a causa da vida natural, a Beta. Eles cuidam da gente com grande carinho, então é bem importante a gente ressaltar isso, que os caras são bem bacanas. Mas, Edu, eu vou deixar você com seus convidados, que você está com uma galera importante aí, parece que tem até umas celebridades, tal, desse mundo passarinheiro, e o pessoal aqui, tio Luizão, para que você já está incomodando. Então, Edu, obrigado pela colaboração, um bom café passarinheiro para você e seus convidados aqui. Me despeço dos abetanos, mais tarde eu volto para continuar uma conversa com vocês. Agora com vocês, senhoras e senhores, o nosso passarinheiro, Edu Franco. Muito obrigado, Luizão. Eu trouxe uma apresentação aqui, eu já estou com ela na tela, só me confirma que todo mundo está vendo aí para a gente poder começar. Por favor. Tudo certo, está na mão. Joia. Então vamos lá, pessoal. A nossa ideia aqui hoje é trazer um pouquinho assim... dar isso alguma parte, uma faceta do que é a observação de aves no Brasil hoje, tá? Eu vou trazer um pouquinho de história, prometo ser uma história bem curtinha, bem resumida, mas para a gente chegar no tema que a gente quer fazer, que a gente quer apresentar aqui hoje. Para isso eu também trouxe como convidados aí 2 grandes amigos. Primeiramente, já comecei meu agradecimento, mas não deixar novamente de continuar agradecendo muito à Abeta e principalmente ao Abeta Summit pelo convite, ao Luizão, à Poli, ao Vinícius, a todo mundo aí que está nessa organização desse belíssimo evento. Mais um evento que está sofrendo com essa pandemia e tendo que ser desafiado pelo mundo virtual, mas que vocês estão fazendo com um brilhantismo e com a organização de sempre. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite. Como eu disse, eu tive contato com a Beta em 2018, quando o Summit visitou Minas Gerais, e bem no meu quintal, que foi a Serra do Cipó, e foi uma experiência espetacular, realmente mudou muito a minha visão em relação ao turismo. Então vamos lá, vamos começar a falar dos passarinhos. A primeira questão, assim, o que é observação de aves, né? Eu acredito que tem muita gente que está acompanhando aí, que já de alguma forma ou é observador ou tem algum contato com observação de aves, mas como que essa história começou? É difícil remontar essa história, contar um pouco dessa história, porque depende muito da visão que você tem em relação ao que é a observação de aves. E essa é uma definição que a gente, em momento algum, quer engessá-la, quer defini-la, quer colocar como um padrão. Eu acho que cada pessoa que entende a observação de aves da sua maneira e pratica da sua maneira, ele é livre para continuar assim. Mas se a gente for tentar fazer alguns recortes, eles são importantes para a gente localizar a nossa conversa de hoje. Mas se você for remontar a observação de aves nas primeiras representações gráficas nos Homens das Pedras, nos Homens das Cavernas, por exemplo, nas pinturas rupestres, quando eles começam a representar a fauna nos seus primeiros desenhos, as primeiras grafias, por que não já entender como observação de aves aquilo, né? Se a gente pegar nos egípcios, quando a observação de aves começa a figurar no imaginário, nas crenças, nas lendas, nas religiões, então, tudo isso a gente pode, de alguma forma, entender como também uma observação de aves, uma interação com o meio ambiente, com a fauna ao redor dessas primeiras civilizações. De qualquer maneira, a observação de aves moderna, vamos dizer assim, ela começa lá em 1889, com a ornitóloga Florence Bailey, quando ela apresenta um material, um livro, que é o Birds Through an Opera Glass, que é aves através de um binóculo. Opera Glass é aquele binóculozinho de ópera, né? Que quem está sentado lá no fundo quer assistir o palco. Então, naquela época, ela usou o termo Opera Glass. E a observação de aves surge nesse material da Florence Bailey como uma alternativa
a como era feito a ciência ornitológica na época, que era uma ciência bastante invasiva, onde que a coleta, né, onde que a coletar o animal, levar para um laboratório, levar para um museu, era praticamente a única forma existente de você estudar sobre biologia, ecologia, fisiologia daqueles indivíduos, daqueles animais. E a Flora se apresenta a alternativa da observação, da interação indireta com a ave, que poderia gerar conhecimento sem necessariamente você ter que sacrificar o animal ou de coletar alguma parte de ninho, de ovos, etc. Então, ela já surge de uma maneira muito bonita, de uma maneira muito, muito nobre. E só em 1901, também o ornitólogo Edmund Selous, que ele apresenta pela primeira vez o termo birdwatching, que depois surgiu birding, entre outros nomes que a observação de aves possui na língua inglesa e que chegou aqui no Brasil na tradução livre como observação de aves. Então, isso remonta já de muito tempo atrás. No Brasil, isso só foi chegar aqui por volta de 1846, quando um cônsul americano, que também já era observador de aves, veio para o Brasil a trabalho, mas, lógico, ele sabia que ele estava num dos países mais biodiversos do mundo e a sua diversão, o seu hobby, a observação de aves, também fazia parte do seu dia a dia. E ele foi para o sul do país e, depois de aposentado, acabou escolhendo Gramado como sua moradia. E toda essa história, todo envolvimento e a sua amizade também com Helmut Sick, que naquela época era o único ornitólogo que realmente fazia observação de aves de uma maneira sistemática no Brasil, eles começam a incentivar a criação dos clubes de observação de aves, que são os famosos COA. E aí o primeiro COA surgiu, o COA-POA, lá em Porto Alegre, em 1974. Né? Então, a observação de aves sistemática no Brasil, uma observação de aves moderna, ela surge no Brasil em 74, e aí, a partir daí, na década de 80, vários outros clubes de observação de aves passam a surgir no Brasil. O COA Minas, o COA Rio, o COA São Paulo, e a atividade realmente começa a ganhar todo o território nacional. Mas tudo começou no sul e principalmente no sudeste do país. E hoje é uma febre mundial. Se você pegar o hemisfério norte, nós temos dezenas de milhões de observadores de aves. É muita gente. No Brasil, hoje, a gente estima que a gente tenha observadores de aves de maneira geral, de uma maneira mais livre, cerca de 90, 100 mil talvez, e aqueles observadores que realmente são sistemáticos, envolvidos com a atividade, em torno de 50, 60 mil praticantes. A gente está engateando, a gente tem um longo caminho pela frente. Bem, quem são esses observadores de aves? Né? Aqui a ideia é tentar apresentar um pouquinho de como que esses observadores de aves têm as suas interações com o meio. E aí a gente tem aquele observador que é o casual, que é aquele observador de aves que joga a canjiquinha, coloca umas frutas para os passarinhos no seu quintal, no seu sítio, na sua fazenda, vê toda a movimentação, gosta do som, gosta das cores, mas não necessariamente ele conhece o que ele está vendo. Né? Ele gosta do movimento, ele gosta daquela interação ali que ele tem bem próxima, às vezes até de encostar no animal, logicamente um animal de vida livre, né? Eu estou tirando aqui dessa história aquela pessoa que tem a ave em gaiola, que é outra história, ele não entra aqui na nossa atividade, então esse aí é aquele cara, realmente aquela pessoa que atrai a ave, seja com alimento artificial ou mesmo plantando frutas, flores, etc., para atrair aves. Então esse é o que a gente chama de casual, e ele representa uma grande parcela e entra naquele número de 100 mil observadores de aves que a gente tem no Brasil. E aí passa para o entusiasta, que é aquela pessoa que já se envolve de uma maneira mais imersiva dentro da observação de aves, onde que para ele é interessante ele conhecer o que ele está vendo. Né? Ele quer conhecer o nome do passarinho, ele quer conhecer o que o passarinho come, onde ele vive, quais são as melhores formas e onde eu posso encontrar aquela espécie. Então, uma pessoa que já começa a assumir o papel de turista, onde que ele vai viajar, vai sair do seu domicílio para observar aves no seu estado, no país e, quem sabe, também no mundo inteiro. Né? Então, já é uma pessoa que, de alguma forma, ela não demanda só a interação, mas ela demanda o conhecimento. Né? Ela precisa saber o que ela está vendo de uma maneira que ela realmente entenda aquela observação dela de uma maneira quase científica.
E por último, eu tenho o que a gente chama de Twitcher, né? Não tem a ver com o Twitter, tá? Mas o Twitcher é aquela pessoa que realmente ela é o observador de aves hardcore, é aquele que tem sangue nos olhos, aquele observador de aves, aquela pessoa que tem as suas listas, as suas metas, que é competidor em algum momento, né? Que gosta de figurar nos rankings nacionais e internacionais de observação de aves, que se preocupa com o número também, né? Ele é um colecionador de figurinhas. Ele tem o seu álbum, ele tem um álbum das aves do Brasil, ele tem um álbum das aves do seu município, ou o álbum das aves do mundo, né? Então ele tem a vontade de preencher todas as lacunas desse álbum. Então já é aquele observador bem dedicado mesmo, que praticamente respira a observação de aves 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E aí os americanos e os ingleses, principalmente, são a maior parte dos tweeters do mundo, vamos dizer assim, né? Tudo começou lá, esse termo surgiu na Inglaterra, se não me engano. Muitos observadores de aves até não gostam de ser chamados de tweeters, que realmente são aquelas pessoas mesmo quase loucas pela observação de aves e pelas suas coleções de figurinha. O entusiasta é aquele que, de repente, numa viagem de família, ele separa um dia para fotografar a ave, numa viagem de trabalho, ele separa um dia para fotografar a ave, e, de vez em quando, ele acaba também fazendo viagens específicas para observação de aves. O Twitter já é aquela pessoa que praticamente emenda uma viagem na outra, e a vida dele é toda transformada em observação de aves. Bem, vamos falar então do álbum de figurinhas do Brasil, né? Qual que é o álbum de figurinhas do Brasil e como que a gente... O que a gente tem de figurinha no Brasil? A lista do CBRO, que é o Centro Brasileiro de Registros Ornitológicos, que é o responsável pela curadoria da lista brasileira de espécies de aves. A lista de 2015, que é a última publicada, ela tem o número de 1.919 espécies de aves conhecidas, mas que muito em breve vai ser atualizada para o número de 1.969. Então, nós vamos bater ali na porta das 2.000 espécies muito em breve. E aí, para a gente ter uma noção de cenário internacional, Brasil, junto com Peru e Colômbia, são os países mais biodiversos do mundo em relação a espécies de aves, né? E aí, a gente tem dentro do Brasil aquelas espécies que são endêmicas. E qual que é o conceito de endemismo? Endemismo é quando uma espécie ela está restrita a determinada porção geográfica. Logicamente, eu tenho espécies endêmicas de continente, espécies endêmicas de áreas globais, mas também eu tenho espécies endêmicas de pequenas localidades, espécies endêmicas de países, por exemplo. E no Brasil, dessas 1969, 1919, a gente tem cerca de 260, 270 espécies endêmicas, ou seja, 267 espécies que só ocorrem dentro do território nacional, que todo o seu ciclo de vida ocorre dentro do território nacional. Então, essas 260 espécies, 267 espécies, se observadores de aves do mundo quiserem vê-las, elas precisam obrigatoriamente visitar o Brasil para avistá-las. E, logicamente, essas espécies, a maior parte delas, está concentrada no centro-leste, centro e leste do Brasil, que é onde a gente não tem fronteira, né, com outros países, então essas aves acabam ficando localizadas ali. Parte das espécies da Amazônia a gente compartilha com outros países da América do sul do país também, do Pantanal, então nessas regiões a gente tem uma comunidade de fauna mais compartilhada, né? Logicamente a gente tem endêmicos também, mas a maior parte dessas 267 espécies estão na parte central, leste do nosso país. E aí a gente vai ter principalmente Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica como os biomas que são a casa dessas espécies. Bem, nessa história de entusiasta, de Twitter e de álbum de figurinhas, então, o álbum de figurinhas hoje ele é representado, principalmente nessa observação de aves mais moderna, mais atual, pela fotografia, pela rede social. Então, hoje a gente tem uma série de plataformas onde que essas figurinhas são depositadas.
E aí eu cito o Wikiaves, o eBird, a Taxios, que são listas de aves também, apesar de que a Taxios é uma mais lista, a gente não consegue colocar registros lá, mas tem o iNaturalist, enfim, tem uma série de plataformas e redes sociais onde que a gente deposita as nossas figurinhas. Tem os Flickr, Instagram, etc., né? Tem várias possibilidades. E o que acontece na maioria das vezes é que essas figurinhas elas são apresentadas ao público, mas poucas vezes a gente conhece a história por trás dessas figurinhas. Né? Poucas vezes a gente conhece como o observador de aves, o fotógrafo de aves, ele chegou até aquela figurinha. Né? Essa figurinha, eu não consigo ir na banca de revista, abrir um pacotinho, tirar lá o selinho e colar no meu álbum. Não é tão fácil assim. Né? Então, toda a figurinha do observador de aves, ela carrega uma história que é muito importante. E quando essa história ela é apresentada junto com a foto ganha uma beleza muito maior, né? Porque você entende todo o processo até chegar naquele produto final, que de fato é a fotografia. E a ideia de hoje é a gente apresentar um pouco de alguma dessas histórias de fotografias de aves endêmicas do Brasil, feitas, eu vou apresentar uma história minha e depois eu vou trazer os meus amigos para a gente trazer as histórias deles também. E a minha história, na verdade, ela começa não comigo, ela começa lá em 2015, quando o ornitólogo Rafael Bessa, em um trabalho no norte de Minas, um trabalho para uma companhia de eucalipto, ele ficou lá um tempo prestando consultoria ambiental naquela região, para aquela empresa, e ele tinha uma rotina onde ia para a área para fazer o levantamento de avifauna e depois retornava para o hotel onde ele estava. E analisando o mapa, o Google Maps ali, da região, ele percebeu que tinha uma estrada que era meio um atalho para ele chegar na área. Não era muito claro, mas que aparentemente ele ganhava um bom tempo e resolveu testar essa estrada. E aí, num desses dias, ele chegou nesse local que é essa foto. E, como a gente percebe, é um local muito bonito. E para quem conhece, é uma região do Espinhaço, né, o Espinhaço Mineiro, essa é uma região de afloramentos de rochas de quartzito, e a gente tem aí essa flora típica essa paisagem típica de campo rupestre. E essa área chamou muita atenção para ele resolveu parar ali e dar uma olhada, fotografar essa área. E nesse momento ele acabou escutando um passarinho que não foi familiar, e já um ornitólogo muito experiente, quando você escuta um som que não lhe é familiar, aquilo acende um ponto de interrogação na sua cabeça e, como cientista, como ornitólogo, ele queria entender o que era aquilo que ele estava ouvindo. No primeiro momento, ele acabou não tendo o equipamento certo ali para gravar, para poder avistar a ave, e ele voltou no outro dia. E aí, quando ele volta no outro dia, ele consegue gravar e atrair a ave, e era essa que vocês veem aí na imagem. Para quem conhece essa ave, já conhece a história, só de olhar ele já tem um brilho nos olhos, mas para quem não conhece, eu apresento a vocês a rolinha do Planalto, que é uma ave que ficou mais de 75 anos desaparecida da natureza. Né? Esse bicho ele tinha pouquíssimos registros, na verdade, falados, nunca tinha um documento, fotografia ou gravação da voz dessa ave, apenas algumas peles depositadas em museu, coletadas ali na região de São Paulo e também alguns registros em Goiás. Né? Alguns registros desses até duvidosos, tal, mas o que de fato conhecia-se eram algumas peles dessa ave depositadas em museus. E desde então essa ave nunca mais foi vista na natureza. E aí o Rafael Bessa estava ali deparando com uma ave praticamente extinta na frente dele, que ele achou praticamente por acaso, e acabou que mudou toda uma história da região. E aí, depois de 2015, alguns ornitólogos foram convidados para participar do projeto de conservação, de estudo dessa ave, procurar elas em outros locais, porque não se conhecia nada dessa ave, nada dessa ave. E aí, depois de um bom tempo, esse controle da área e o projeto de conservação foi entregue à ONG SAVE Brasil, com o apoio da Fundação Boticário, da Critical Ecosystem, da Rainforest Trust e de vários outros parceiros também físicos desse projeto de conservação. Foi comprada a área, foi criada uma reserva específica para a conservação dessa espécie e também foi a gota d'água para
para a criação do Parque Estadual de Botumirim, que é o município do norte de Minas, onde essa ave foi encontrada e ainda é o único local do mundo onde essa ave pode ser vista. Hoje são conhecidas cerca de 25, 27 indivíduos dessa espécie. E aí, lógico, como observador de aves entusiasta, mas de vez em quando um pouco twitcher também, eu quis conhecer essa ave, e esse aí foi o grupo que me acompanhou, que é o Tavinho Moura. Quem conhece música popular brasileira, Clube da Esquina, também conhece o Tavinho Moura, que é essa figura aqui, né? Tavinho Moura com a Silvia, com a Zica, sua esposa, e o Luiz e a Zaira foram acompanhar, e aqui é o Marcelo Lisita, que é o guardião das rolinhas, que é o biólogo responsável pelo estudo, pelo monitoramento dessa ave lá em Botumirim, que é o biólogo da ave. E aqui fica uma homenagem ao Luiz, que ele faleceu há um mês atrás, por conta da Covid. Foi um grande amigo que passarinhou comigo em alguns momentos e compartilhou comigo essa emoção de ver a rolinha pela primeira vez, e infelizmente ele foi uma das vítimas da Covid, que nos deixou bastante triste. A comunidade de observação de aves ficou bastante triste. Quem o conhecia era um cara espetacular, e fica aí a minha homenagem. E aí eu fui lá para a Rolinha, fui conhecer essa área, que é uma área belíssima, fantástica, e aí a observação de aves nos permite conhecer áreas fantásticas como essa aí. Isso aí a gente procurando pela Rolinha, lá no Espinhaço, lá em Botumirim, e aí finalmente a minha figurinha, né, a ave, a história até chegar a essa ave que foi no ano de 2018, 3 anos depois da ave ter sido redescoberta. A SAB começou a abrir a área para visitação e para turismo, e essa aí foi a foto que eu consegui, essa e essa outra foto também mostrando aí 2 indivíduos. Então, realmente uma história muito legal que faz toda a diferença, né? Se eu chegar e só mostrar essa foto, porra, uma ave linda, um bicho de olho azul, realmente fantástica, mas quando eu conto a história, essa figurinha ela ganha uma moldura dourada, e aí a coisa fica muito mais interessante. Bom, essa foi a minha história, um pouco da história da observação de aves, e um pouco de uma história de uma das minhas figurinhas do meu álbum, que é uma das figurinhas mais especiais, provavelmente a mais especial que eu tenho dentro do meu álbum hoje. E aí, eu trago 2 grandíssimos amigos para compartilhar esse momento comigo, que aí, além da observação de aves permitir que você conheça locais espetaculares, ela também te apresenta pessoas espetaculares. E aí estão 2 das pessoas que são grandes amigos hoje, que os passarinhos me permitiram conhecer. E aí agradeço muito também a essas oportunidades. E então a Silvia Linhares e o Norton Santos. A Silvia hoje ela é a pessoa que figura no número 1 do ranking de espécies fotografadas no Brasil, né? Ela tem 1.609 espécies fotografadas. Olha só, o álbum do Brasil tem 1919, ela está ali quase completando o álbum, né? Tá difícil achar as figurinhas agora. A Silvia vai contar um pouco dessa história pra gente. E o Norton também tem lá suas 900, 800, 900 espécies. Hoje os 2, não só no Brasil, viajam o mundo inteiro fotografando natureza, e tem muita, muita história para contar pra gente. E eu vou deixar eles contarem um pouquinho dessa história pra gente. E aí primeiro eu convido a Silvia. Silvia, por favor, se você puder entrar aí e contar um pouquinho da sua história e alguma das suas figurinhas para a gente também, por favor. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, Silvia. Só não sei se o pessoal lá já te colocou na tela, mas já eles vão te colocar lá também. Ok. Aí é o seguinte, além dessas 1.609, que vai ser 1.610, assim que você mostrar o macaquinho da várzea para mim, tá? Que é um endêmico, tal, eu estou aguardando isso ansiosamente. Eu ainda tenho 472 espécies que eu já fotografei que não ocorrem no Brasil. Mas das 276 endêmicas que você estava mencionando, eu já fiz 236. E é lógico, se eu for ficar contando história de cada uma das fotos, que nem você falou, eu vou ficar 3 dias aqui, porque todas têm uma história sensacional. A primeira, olha que lindo, a primeira das histórias é o Tia Bicudo. Você pode pôr ele na tela, por favor? Pessoal, se puder voltar a apresentação aí, eu coloquei ela agora. Isso.
Esse é o Tiê bicudo. O Tiê bicudo foi uma espécie descrita em 1939. Ele ficou 65 anos, quase o mesmo tanto que a rolinha, sem ser avistado, até que em 2003 o Dante, nosso amigo Dante Busetti, ele observou essa ave no centro do Brasil, que é Mato Grosso, Goiás, eu não sei se ela ocorre em outros lugares. Aí eu queria muito fotografar essa ave, muito, 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 e eu fui para Goiás, atrás dela, num lugar lá, Chapadão do Céu, que tinha um amigo que sabia o local, pegamos um guia e fomos para lá. E andamos, tinha chovido na noite anterior, e numa passarela de madeira que estava meio molhada, a gente foi andando com muita calma. Mas logo em seguida, no finalzinho da passarela, tinha uma rampa e ela estava molhada. E eu perguntei para esse rapaz que estava nos guiando se ela era segura, que eu falei, não vou descer aqui. Ele falou, não, é tranquilo. Desceu 2 vezes, aí eu fui descer. Eu dei o primeiro passinho, quando eu dei o segundo, eu escorreguei, a câmera bateu aqui no meu rosto, eu tomei um corte aqui, bati a cabeça na tábua, fez um corte. Aí minha amiga que estava comigo, todo mundo, meus amigos, né, olharam, não, tá tranquilo. Eu falei, não tá doendo? Não, bateu a cabeça. Não tem nada, vamos embora. Só que aí nós saímos dessa trilha e fomos para outra mais segura, né? E andando, de repente eu senti um calor aqui nas minhas costas, no meu colete, eu estava ensanguentada até a bainha da calça, aqui assim. Aí quando eu chamei minha amiga e mostrei, ela falou, não, simbora para o hospital. Aí quando eu cheguei, já avisaram o hospital, eu estava com sangramento, deu um sangramento feio, deu uma hemorragia. Fez um galo e do galo ele estourou e começou a escorrer sangue. Cheguei lá no hospital, aí lavaram meu cabelo, rasparam, fizeram ponto, fui para a UTI. No final, o pessoal já não sabia se eu estava tendo alucinação por causa do tombo ou se eu era uma palhaça e estava brincando o tempo todo e rindo o tempo todo. Eu fiz tanta amizade com a galera que no final eles já queriam, a enfermeira, todo mundo fazer selfie comigo. E aí depois ainda recebi a visita do diretor do hospital, que é esse moço de camisa vermelha, que era da Marinha, todo gato, todo simpático. Daí a pouco eu já estava convidando ele para ir ver o Bacurau de Calda Branca à noite, tomar cerveja comigo. Aí ele falou assim, não, vai ficar para outra oportunidade, porque você vai ficar de castigo, vai ficar em repouso. Aí eu fiquei de repouso, voltei para Brasília, de Brasília para São Paulo, e fiquei sem o danado do Tiê bicudo. Mas ele ainda tem história. Um ano depois, a minha amiga Jeane Martins, que está aqui, essa moça bonita de olhos verdes, ela falou assim, vou te dar um presente de aniversário, vem aqui para o Mato Grosso. Aí eu fui lá para o Mato Grosso, nós fomos ver onça naquela semana, aí um belo dia ela me levou numa pousada, ela falou, aqui você vai ganhar o seu presente de aniversário. Eu, ai, o que será, né? Aí saímos de manhã de barquinho com o guia local lá da pousada, né? E de repente eu vejo aquele Tiê bicudo que vocês viram lá naquele começo da foto. E o mais engraçado não foi isso, foi que na hora que eu fotografei ele, passava um falcão, um gavião, sei lá, e espantava ele ia para longe. E eu queria fazer um fotão do bicho. Eu falava, vai embora, gavião, vai embora, diabo. Eu não sabia quem era. E aí vocês não vão imaginar, era um falcão crítico, que era um Lifer para mim. O Lifer é aquele passarinho que você nunca avistou. E eu só fui fazer ele 1 ano depois. Mas o Tiê bicudo, eu garanti a minha foto, foi linda. Aí tem a outra, falando em cocoruto, né, que eu cortei o cocoruto e fui parar no hospital. Essa avezinha feinha, esquisitinha que vocês estão vendo, ela chama cocoruta. Cocoruta, isso mesmo. E ela ocorre num único lugar do Brasil. Essa espécie é aquela que é igual mais umas 10 ou 15, chamada Helênia. Ela é muito motivo de piada entre o nosso meio, porque ela é igualzinha. E só existe uma pessoa, é lógico, os bons guias, né, Edu, que consegue identificar ela, tipo aquele Qual é a Música do Silvio Santos. Você fala uma nota e o Wagner Nogueira, um mineiro arretado, se é que mineiro pode ser arretado, né, Edu? Não sei, eu acho que ele é bem arretado. Né?
ele consegue identificar com uma peninha, uma nota de vocalização, ele fala, essa é a Helênia tal, essa é a Helênia tal. Mas essa Helênia, eu vou falar para o Wagner, eu identifico de olho fechado, porque ela só existe em Fernando de Noronha. Eu não sei como que ela foi para lá, mas essa cocoruta só existe lá. Então, você vê uma Helênia lá, você vai saber que ela é a tal cocoruta. Não tem como errar. Porque, em geral, a gente nunca sabe qual é, né? Se você não ouviu o som dela, você não sabe. E ela fica nessas flores lindas, maravilhosas. Vocês não vão acreditar, mas eu vi um casal lá, uma moça chegar para o namorado, marido, sei lá, e falar assim, ai, meu Deus, aqui só tem ave feia, tudo cinza. Eu falei, meu Deus do céu, ela não tem ideia do que ela está vendo, a importância do endemismo. É uma coisa que a gente precisa contar mais para as pessoas no Brasil, a importância dessas aves, né? E depois eu fui para o Nordeste, que eu falo que o Nordeste é um dos locais que mais tem ave endêmica nesse país. Numa única manhã, Edu, pode passar a tela, por favor? Isso. Numa única manhã, eu vi 8 aves endêmicas, isto antes do café da manhã. Esse é um bacurauzinho da Caatinga, aí são várias aves, é uma gralha cancã, linda, maravilhosa, depois veio um pica-pau ocráceo, que eu me lembro, uma fêmeazinha, um rapazinho, ai meu Deus, é um buconídeo, agora eu não lembro o nome dele. Dos velhos. Rapazinho dos velhos, isso. E aí depois eu queria um coloridinho, e esse era o coloridinho, era um periquitinho da Caatinga, e eu adoro os periquitídeos. E esse era lindo. Eu só vi ele de longe, essa foto tem um crop enorme. Eu queria ver ele de pertinho, e o Ciro falava assim, calma, daqui a pouco a gente vai ver, daqui a pouco ele aparece, ele é mais comum aqui. Eu falava, mas eu quero um fotão dele. Então essa era a foto que eu fiz dele de longe. Depois, anos depois, eu fiz eles em vários lugares. Aí nós voltamos a tomar café. Quando eu pego meu pratinho de fruta e coloco em cima da mesa, quem que aparece para roubar minhas frutas? Um periquitinho da Caatinga. Eu falo, gente, do lado, isso aqui é uma foto de celular. O bichinho veio roubar a minha comida. Esse bichinho, ele foi recuperado na natureza porque ele perdeu um dos dedinhos e caiu, sei lá, foi predado. E foi entregue nessa pousada para depois ser solto na natureza. Ele vive solto na natureza, ele sai com os bandos dele, mas ele sempre volta para o porto seguro dele. Eu falo que o porto seguro dele é onde tem mais comidinha. E não só ele interage com os hóspedes, como que se deixar, ele come toda a comida da gente, ele não está nem aí. Ele foi, catou minhas frutas, não pediu nem licença. E quando eu terminei meu suco, o danadinho ainda subiu e veio conversar comigo. Ah, oi, não, brincadeira, não falou nada, mas ele ficou me paquerando ali com aquele olhão dele, assim. Eu fiquei encantada, eu falei, poxa, eu queria tanto ver um periquitinho de perto, mas não precisava ser tão perto assim, comendo a minha comida. Então, são essas histórias, Edu, que a gente tem para contar, que eu falei, brincando com você aquele dia lá no Caraça, tem para 3 dias para ficar contando, porque cada foto que a gente faz na natureza, olhando esse nosso Brasil, o mundo maravilhoso que nós temos, a gente encontra essas coisas lindas. E é por isso que eu gosto de aves, borboletas e flores, porque elas são coloridas. Então era isso, minhas histórias são essas, porque senão eu não vou parar mais. Du, obrigada, viu, de estar aqui. Eu que agradeço, Silvia, e você falou isso, realmente, a gente tem tanta história, e como a gente disse, tantos locais, tantas pessoas que a gente conhece, a gastronomia dos locais, né? A observação de aves, lógico, o passarinho é o motivo da nossa viagem, mas tudo que a gente ganha de bônus nessas viagens é muito rico, a gente aprende muita coisa, a gente conhece muita coisa nova. E a gente tem o álbum de figurinha, né, que é onde a gente coloca as nossas imagens, mas se a gente pudesse realmente escrever livros com as histórias em relação a essas viagens, cara, tem livro para escrever uma biblioteca inteira. E isso é muito rico, muito, muito rico. E aí agora eu vou convidar o outro amigo, que é o Norton Santos, que é um cara também que já viajou comigo algumas vezes, que eu tenho um enorme carinho por ele, que é um cara muito bacana, e é um baita de um fotógrafo que produz imagens maravilhosas, ele se preocupa muito com
com a qualidade fotográfica muito mais do que o próprio número de figurinhas que ele tem. Ele gosta de figurinha, toda figurinha muito bonitona, assim como a Silvia também disse, né? Que não adianta o passarinho estar lá longe, eu tenho que chegar perto, eu tenho que fazer aquela foto. Então, essa figurinha também, a gente tem o Lifer, que a Silvia colocou, que é aquela foto que eu fotografei, eu vi a ave, mas a foto mesmo, ela nem sempre vem na primeira vez. E aí a Silvia cunhou um termo para a gente também no nosso meio, que é o Melhorifer, né, Silvia? Que é aquele, eu já vi, eu já tenho foto, mas eu ainda não tenho a foto, não tenho a figurinha. Então, às vezes, você precisa de voltar no local, de fazer mais de uma viagem, ficar mais tempo, mais dias dedicado àquilo, para você realmente conseguir a foto que você quer. E aí, então, Norton, te convido para você também poder contar um pouquinho das suas histórias para a gente, meu amigo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Maravilha. Bom, eu vou me apresentar brevemente aqui primeiro. Na verdade, eu sou cientista da computação, né? Eu trabalho na área de exatas, mas fotografia de vida selvagem no geral, né? Mamíferos, aves, paisagens, borboletas e tudo mais que aparecer. É uma das grandes paixões aí da minha vida, né? E eu gosto muito do desafio que consiste em você registrar de uma forma satisfatória, seja através de foto, ou uma gravação de uma vocalização, né, de um animal, ou um vídeo, de forma satisfatória, registros de vida selvagem, porque eles são muito difíceis, e fazer isso chegar para as pessoas. Desde criança, eu tenho o meu tipo de programa favorito, sempre foi aqueles programas da National Geographic, Animal Planet, né, passava na TV Cultura. Então eu ficava horas e horas vendo todas aquelas cenas de vida selvagem, e isso me despertou uma vontade muito grande de estar na natureza para tentar fazer os meus próprios registros, né? E eu gosto muito também de contribuir com as minhas observações nesses sites que a gente tem para postar os registros, como para contribuir com a ciência cidadã, né? Então, postando dados aí nas bases de dados que cientistas, que biólogos e outros profissionais consultam, a gente está ajudando, né, indiretamente aí na preservação, na conscientização das pessoas, para você tirar dados, estatísticas. Então, assim, como você falou no início, tem muita gente aí, né, essas 100 mil pessoas que observam aves hoje aqui no Brasil, todos, de uma forma ou outra, acabam sendo cientistas cidadãos, né? E aí aqui eu escolhi 3 espécies que me despertaram diferentes experiências, sentimentos e percepções quando você me fez esse convite para falar de algumas aves endêmicas, né? Acredito que a maioria das aves endêmicas, só pelo fato de serem endêmicas, já são classificadas como vulneráveis, né? Como ameaçadas por essa própria natureza de ser endêmicas, ou seja, de só existir naquele lugarzinho, né? Então, se alguma coisa acontecer naquele lugar, como incêndios, né? A gente tem visto acontecer muito hoje em dia, essa ave pode sumir do planeta. E a nossa... Norton. Oi? Deixa eu só te cortar um pouquinho, parece que sua câmera está travada. Liga e desliga ela, só para a gente ver se a gente resolve isso, por favor. A gente está te ouvindo muito bem, mas só sua imagem que está travada. Desativei, tá? Vou ativar de novo. Tá, eu tô vendo com um pouco de atraso, mas segue aí, vamos ver se ajuda. Mas sua voz está perfeita, Ativei. pode seguir. Foi, obrigado, né? Meu amigo. Beleza. Então, só pelo fato de elas serem endêmicas, já colocam elas numa situação de risco, né? Porque elas só existem naquele ponto. Então, eu encaro que elas são aves, na verdade, são espécies sobreviventes, né? Elas estão sobrevivendo ali, lutando contra todos os tipos de desafios, tanto naturais quanto pela presença do homem, né? Então, são espécies que eu admiro muito. Então, eu vou começar falando pela primeira, que é uma espécie do cerrado, na verdade, dos campos rupestres do cerrado, né? É o lenheiro da Serra do Cipó. Essa aí você, Edu, eu tive o prazer de ser apresentado a ela por você, né? E ela é uma ave endêmica de Minas Gerais, né? Está restrita a formações rochosas aí de campos rupestres, somente da Serra do Cipó. Então, qualquer pessoa que queira um dia ver essa ave vai ter que viajar para esse lugar feio que está na foto aí, né? Um lugar muito feio, né? Como vocês podem ver. Então, é uma ave ameaçada, como vocês estão acompanhando nos noticiários, muitos incêndios em muitas regiões do país, né? Amazônia, Pantanal, Chapada Diamantina. Então, é uma ave muito vulnerável a esse tipo de coisa.
E então, quando eu comecei a estudar mais as aves que eu queria conhecer, essa foi uma ave que me chamou a atenção, por ela só existir nesse lugarzinho, né? E como eu gosto de fotografar outras coisas, paisagens, flores e tudo que surgir na frente, eu falei, é a combinação perfeita, né? E aí a gente agendou essa viagem, que foi uma viagem maravilhosa. Na verdade, eu agendei 3 com você aí, né? Eu gostei tanto do lugar que eu não fui nenhuma, nem 2, fui 3 vezes até agora e pretendo voltar outras vezes. E aí tem um ponto interessante dessa ave, que ela foi descrita há algumas décadas, se não me engano, na década de 90 só. Era uma ave desconhecida para a ciência. Então, esse é um ponto que também que me chamou a atenção, né? A natureza, a gente está já no ano de 2020 e ainda espécies novas continuam sendo descobertas, né? Então, isso mostra o quanto a natureza é mágica e tem a oferecer, coisas que a gente nem imagina que existem. Então, essa é uma espécie relativamente nova, né, que foi descrita relativamente há pouco tempo em relação às outras. E acho que talvez seja pelo fato dela habitar um lugar de difícil acesso, como vocês viram naquela foto anterior. Então, para a gente realizar essa visualização e a foto dessa espécie, a gente teve que fazer um grande esforço para alcançar esse objetivo. A gente andou vários quilômetros, né? Foi uma caminhada aí debaixo de sol, vento, chuva, relevo acidentado, altitude, né? A gente sabe que esses microbiomas, né? Os campos rupestres, aí o tempo muda o tempo todo. Então, tem hora que era chuva, garoa, sol, vento, e terreno acidentado. Então, foi um grande desafio chegar até o topo, né, da serra onde essa ave mora, né, onde ela habita. Mas foi muito recompensador, porque a gente foi apreciando a paisagem o tempo todo, e eu pude produzir essa imagem que está na tela, que não é uma ave visualmente atrativa, né, para o pessoal que gosta de aves coloridas, aquela coisa toda chamativa, mas essa foto e mais algumas que eu produzi nessa viagem e nas outras estão entre as minhas fotos pessoais favoritas, assim, porque toda vez que eu olho para a foto, eu lembro do esforço que foi para chegar nesse lugar, realizar essa foto, encontrar o lugar em que essa ave maravilhosa habita, né? Então, todos esses fatores, esse desafio mesmo, físico, psicológico, carregando peso, equipamento, né? Faz eu sentir uma emoção muito grande quando eu olho para uma foto como essa. É recompensador, né? É uma das minhas fotos favoritas. Norton, só te contar, aí tem uma coisa legal nessa foto também que você citou, né? Da questão da ave e da importância da conservação da ave para a conservação do local. Né? E essa foto sua, por exemplo, a gente tem uma espécie endêmica de campo rupestre em cima de uma espécie endêmica de cerrado, que é a canela de ema, né? Então, exatamente. É uma foto extremamente representativa. Né? E acredito até, né, uma das fotos anteriores é de uma bromélia endêmica, pelo que eu lembro que você me falou, também não sei se está no slide, né? Mas essa aí é endêmica da Serra do Cipó, só tem lá. Da Serra do Cipó. E eu lembro que a gente viu uma ranzinha endêmica, um lagartinho endêmico. Então, assim, até a gente chegar no objetivo final, lá em cima da serra, onde a gente viu o lenheiro da Serra do Cipó, a gente viu paisagens, assim, de tirar o fôlego, né? Flores, anfíbios, répteis. Então, assim, é um lugar que como eu disse, eu voltei 3 vezes e pretendo voltar muitas outras, mesmo já tendo visto essas espécies, sabe? Eu tenho esse perfil de, quando eu gosto muito de um lugar, eu vou lá e volto, revisito, mesmo que eu já fui uma vez, 2. Eu gosto muito de aproveitar cada momento, cada segundo. E aí, são os grandes amigos, né? Até aproveito para mandar um oi aí para o Baldo, para o Odair, né? O Edu ali no meio. Então, a gente aproveitou também, como desculpa, para ver o lenheiro da Serra do Cipó e algumas outras aves endêmicas, para fazer turismo, né? Conhecer pontos importantes aí da região, aproveitar a gastronomia, né? Então, para mim, foi uma viagem maravilhosa, uma das melhores viagens da minha vida. Eu sou cientista da computação, costumo trabalhar entre 4 paredes, né? Com tecnologia, uma coisa que eu gosto muito, mas natureza é uma válvula de escape para mim. Então, sempre que possível, eu gosto de planejar essas viagens. Muitas vezes eu vou sozinho, muitas vezes eu vou com amigos também. Então, é uma grande oportunidade de curtir esse momento, compartilhar essa felicidade toda, compartilhar a natureza com outras pessoas, né? Acho que isso faz sentido, como vocês disseram no início aí, também acho que na outra apresentação, conectar pessoas, né? Envolver pessoas, acho que essa é uma das grandes almas do negócio também. Vou passar para a segunda ave, né? Vamos mudar aí dos campos rupestres do Cerrado Mineiro, a gente vai mudar aí para a Mata Atlântica, né?
Essa ave que vocês estão vendo é um rapinante, é o gavião-pombo pequeno. É uma ave endêmica também da floresta da Mata Atlântica, né? Ela habita preferencialmente aí do nível do mar até uma altitude de 800 metros, mais ou menos, e ela pode ser encontrada da Bahia até Santa Catarina. É uma ave endêmica também da Mata Atlântica, só existe na Mata Atlântica, e também é uma ave ameaçada. Como vocês sabem, a Mata Atlântica foi um dos biomas mais comprometidos e destruídos, né, no Brasil desde a época da colonização. Então, pelo fato dessa ave habitar justamente a área mais povoada do país, a área que teve mais desgaste, né, e ela tornou-se uma ave ameaçada também. E aí ela tem uma história interessante, né, quando eu estudei, né, eu sou entusiasta, eu gosto de estudar também as aves, eu vi que tinha ela em Peruíbe, né, no Guaraú, ela aparecia todo inverno, era muito facilmente observada. Eu tenho um grande amigo lá, né, o Fábio Barata, até não sei se ele está vendo a nossa apresentação aí, mas um grande abraço ao Barata também. Lá é um lugar maravilhoso também, Mata Atlântica, assim, perfeita. E eu entrei em contato lá com o Barata, falei, Barata, eu gostaria de ver o gavião-pombo pequeno, ele me explicou a época do ano, eu me planejei para ir, né. Isso já fazem uns 4, 5 anos. E, assim, eu olhei os registros, grupos de pessoas que o Barata guiou, um dia antes do dia que eu fui, fizeram um bicho, uma semana antes. Então, eu falei, o bicho tá lá, né? Dá pra ver, né? A gente vai procurar. E quando eu fui, nada do bicho, né? Nossa, cadê? Não apareceu, né? E beleza, fui embora, tranquilo, né? Falei, uma oportunidade para voltar. Fui no ano seguinte, no outro ano, e eu não conseguia ver essa ave. Ela aparecia para as pessoas que iam 2 dias antes comigo, grupos grandes de pessoas, inclusive, viam fotos, faziam vídeo, postavam, né? E depois que eu ia também, a ave aparecia para as pessoas. Então eu falei, nossa, o gavião-pombo pequeno tá fugindo de mim, né? E foram uns 3, 4 anos que eu ia na época certa, no lugar certo, com a pessoa certa, e não aparecia, né? E aí, no ano passado, se não me engano, eu fui mais uma vez, despretensiosamente, né? Falei, a hora que ele tiver que aparecer, ele vai aparecer, né? E aí eu tive a felicidade de fazer essas 3 fotos, né? Eu não vi por um bom tempo, mas quando eu vi também eu fiz foto de lado, de frente, de costas, né? E muito naturalmente, né? A gente enxergou de longe uma bolinha branca assim no meio da vegetação verde. A gente falou, nossa, acho que é o bicho, né? E a gente foi se aproximando, chegamos muito perto, uma distância ali de 5 metros, e o bicho nem aí pra gente, o bicho caçando na dele. E aí eu tive a felicidade de fazer essas fotos, né? Aí de lado, de frente, de costas, e vendo a espécie no seu comportamento totalmente natural. Não foi usado som para atrair a ave, playback, nenhum artifício. A gente achou o bicho no olho, né, visualmente, e ele caçando, voava de uma árvore para outra, observando o chão, procurando anfíbios, né, pequenos roedores, cobras, lagartos, que compõem a alimentação dele. E isso me mostrou assim que a gente tem que ter paciência, né? Tem que ser paciente, a coisa vai acontecer na hora certa. A gente tem que ter persistente, a gente tem que estar lá para... Se eu não tivesse ido uma 4ª, 5ª vez, no 4º, 5º ano, eu não teria feito essas fotos, né? Se eu tivesse desistido. Então, para a gente ver uma situação de vida selvagem, a gente tem que estar lá. Daqui de casa, eu só vou ver no máximo numa webcam aí, né? Ou em fotos de outras pessoas. Então, a gente tem que ir. Então, a gente tem que ter paciência, persistência. A gente não pode se frustrar, né? Eu encaro, cada vez que eu não consigo um objetivo desses que eu traço, como uma chance de voltar novamente para o lugar. É desculpa para viajar de novo. Então, eu acho que essa é o espírito dessa história dessas fotos, né? Mostrando que a natureza ela é imprevisível, né? Como eu disse, eu fui no lugar certo, na época do ano correta, com as pessoas certas, mas a coisa acontece quando tem que acontecer. Então, eu acho que essas são as lições que eu tiro através dessas fotos aí, dessa espécie endêmica da Mata Atlântica. E aí eu vou para a minha última espécie que eu escolhi, viajando da Mata Atlântica para a Caatinga. Essa espécie é muito especial também, né? Ela vive numa região extremamente restrita de desfiladeiros do sertão baiano, é a arara azul de Lear. Ela é uma ave criticamente ameaçada, é uma das aves mais raras do mundo. Principalmente devido ao tráfico de animais, pessoal, como é um psitacídio, vocês vão ver nas fotos aí a seguir, o pessoal coleta muito, né, para vender para colecionadores, para pessoas que gostam de ter aí papagaios, periquitos, araras, né? Então ela sofreu muito com isso e com falta de alimentação, né? Ela se alimentava
de algumas plantas aí na região da Caatinga, e com a presença humana, a própria alimentação dela foi diminuindo, e isso fez com que ela se tornasse extremamente rara, né? Uma das aves mais raras do mundo. E aí ela tem uma história interessante, que a ocorrência dela permaneceu desconhecida por mais de um século, por 2 séculos. Essa ave ela era conhecida só por um espécime taxidermizado, né, empalhado, digamos assim, num museu da Europa, em que só estava escrito assim, que a origem dela era Brasil, e nada mais. E ficou um mistério, um dos maiores mistérios da ornitologia sul-americana, onde era a área de ocorrência dessa espécie, né? Ninguém sabia. Até que, na década de 50, 60 ou 70, não me lembro agora, foi redescoberta. E descobriram que ela só habita esse ponto, que é a região de Canudos, né? No Nordeste, bem no Nordeste extremo do sertão da Bahia. E aí, quando eu comecei a observação de aves, né, eu vi que essa ave só aparecia em Canudos. Eu falei, nossa, isso me remeteu à época que eu era criança, nas aulas de história, né? O contexto histórico. Então, todo mundo já deve ter estudado aí, né, das histórias da Guerra de Canudos, né? Tanto é que a Canudos atual é a terceira Canudos, né? A primeira foi destruída na Guerra de Canudos, lá nos anos de 1800. Depois, a segunda cidade de Canudos, ela foi alagada por um açude ali já nos anos 1900, e essa Canudos atual é a terceira Canudos. E aí eu lembrei dessas aulas de história, aquele contexto histórico, né, da Guerra de Canudos, que é uma coisa que sempre me chamou atenção, assim, e eu falei, nossa, eu quero ver esse bicho. E eu comecei a pesquisar mais, né, e falei, não, preciso ver esse bicho de qualquer forma. E aí a gente marcou uma viagem para lá, e foi uma viagem maravilhosa, como vocês podem ver, esses canyons aí da reserva biológica, né, uma estação biológica de Canudos. E o que me chamou muita atenção são 2 coisas aí. O trabalho de proteção a essa espécie, né? Quando ela foi redescoberta, viram que só existiam ali algumas dezenas, né, de indivíduos, alguns casais. Era um número muito baixo. Esse bicho, ele flertou com a extinção, ele quase esteve extinto. E aí o pessoal começou a fazer um trabalho para recuperar, né, estudar os ninhos, fazer um estudo, né, da biologia, da ornitologia aí, para proteção. E hoje, e teve um aumento aí nas últimas décadas muito grande de espécies. Hoje, eu acredito que sejam 1.200 exemplares, né? Então, aí eu estou na frente de um dos carros, né, que levou a gente para conhecer o lugar. E foi uma experiência muito bacana essa parte do trabalho que foi feito década após década, né, pela ciência para recuperar uma espécie que esteve quase extinta. E aí, no próximo slide, pode passar, por favor. Uma outra coisa que me encantou nessa viagem foi a questão da cultura, do povo, né, que gira em torno ali dessa ave, o envolvimento da comunidade de educação ambiental. Então, você chega lá em Canudos, você tem uma lojinha, você compra miniaturas, você tem artesanato, e isso mostra que as pessoas conseguiram entender o valor que essas espécies ameaçadas podem dar para a comunidade local, né? Um retorno financeiro. Então, o caminho correto é o caminho da preservação, da conservação. A gente consegue manter as coisas de uma forma sustentável. Então, a gente visitou várias lojinhas. Então, a gente viu que a cidade respira essa coisa da arara azul, né? A gente pode ver um exemplo de artesanato, né? Então, foi uma coisa muito bacana. E aí, para finalizar, né, no dia da viagem, a experiência é fantástica. Eu recomendo a todos que estão aqui. Você vai lá cedinho ainda, você sai 5 da manhã no escuro, você chega lá com tudo escuro e fica esperando. E aí você vê o sol nascendo. Conforme o sol vai nascendo, você começa a ouvir os casais vocalizando no ninho. É a coisa mais linda do mundo. Assim, é um lugar que dá uma paz tão grande, né? Você começa a amanhecer naquele lugar maravilhoso, ouvindo os casais vocalizando, e começa a voar uma para lá, uma para cá, e vira uma sinfonia. E aí eu consegui fazer alguns registros que eu gostei muito. Então, foi muito legal ver esse ritual que acontece dia após dia, né? Eu imagino há milhares, milhões de anos atrás, esse ritual já acontecia lá, né? De amanhecer, elas começarem a cantar, depois voar, depois sair para se alimentar e voltam só no final da tarde. Então, quando eu estava lá, me passaram muitas coisas pela cabeça, que esse ritual que eu presenciei num dia lá, ele acontecia há milhares de anos, né? Então eu falei, nossa, os ancestrais desses bichos que eu tô vendo aqui já faziam isso milhões de anos atrás, e foi uma experiência muito gostosa, de muita paz, né?
E aí a lição que eu tenho da Araras Udliar, nesse caso, é que muitas vezes a história de uma foto, ela começa muito, muito, muito antes do que a gente pode imaginar e prever, né? Na verdade, a história dessas fotos, para mim, no meu contexto, começou lá quando eu era criança, que eu ouvi a história de Canudos, que já me chamou a atenção, né, da Guerra de Canudos, do Antônio Conselheiro, do Açude, que é a terceira cidade de Canudos, a atual. E aí isso conectou, quando eu comecei a observar aves, com a questão que eu vi que essa arara é endêmica e só ocorre lá. E aí agendei de visitar o lugar. Então, muitas vezes a história ela começa 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, antes. E eu, naquele momento, quando eu era uma criança, lá nas aulas de história, eu nunca imaginei que essas coisas iam se conectar uma com a outra e um dia eu ia poder realizar esse sonho de ver uma espécie tão bonita como essa. Então, é isso, Edu, Silvia e todo mundo que está ouvindo a gente. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês aqui. Maravilha, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Belíssima apresentação. Silvia também, belíssimas histórias. A Silvia é sempre muito engraçada, né? Ela traz muita alegria nas viagens de observação de aves. A gente sempre ri muito quando a gente está com ela. A Norton também, enfim, 2 grandes amigos. Belíssima apresentação de vocês dois. Muito obrigado. E antes de encerrar, eu queria só finalizar aí com essa questão apresentar essa questão de observadores de aves, seja casual, seja ele entusiasta, Twitter, seja lá o que for, né? Ele é perdidamente apaixonado pela natureza e pelo que faz, né? A gente se dedica muito a isso, se dedica realmente muito a isso. Então, a gente se torna também um pouco de fiscais, de ativistas da natureza. Então, a gente começa a participar de movimentos ambientalistas, de conservação, a gente trabalha com sensibilização, educação ambiental. Então, eu estou puxando sardinha para observação de aves, mas eu sou uma pessoa que acredita muito que o turismo de natureza, o turismo de aventura é a solução para todo o cenário trágico que a gente vive em relação à política de meio ambiente no nosso país. Se a gente investir em turismo, acreditar em turismo, fazer eventos como a gente tem feito durante a pandemia, fazer eventos e fazer movimentos como a Abeta faz brilhantemente há mais de 15 anos, eu acho que é isso que vai salvar, é isso que vai reverter todo esse cenário péssimo que a gente vive no nosso país. E aí não importa partido, não importa momento, nunca meio ambiente foi prioridade no nosso país. Isso não é novidade. Então a gente precisa de alguma forma acreditar no turismo e acreditar que essa é a ferramenta que vai salvar todo o nosso meio ambiente, que vai salvar esses 267 espécies de aves que só vivem aqui no nosso país. Olha a nossa responsabilidade. Para finalizar, aí, muito obrigado. Deixo aí na tela as redes sociais minhas, da Silvia e do Norton, para quem quiser acompanhar mais um pouquinho do nosso trabalho. Muitíssimo obrigado, Luizão, Poli, Vinícius, a toda a turma da Abeta, todo mundo que estava aí no bastidor ajudando a gente a poder conseguir trazer essa apresentação. E muito obrigado a todos os amigos que também acompanharam a live junto com a gente pelo YouTube. É isso, meus amigos. Muito bom dia, muito obrigado.